Saudações amigos, paramos anteriormente na página 14 no subtítulo Onde está a prova? Por um longo tempo, o conceito do inconsciente coletivo permaneceu como uma teoria intrigante, sem muitas provas. Ninguém discutia sobre o lado sombrio da natureza humana. Porém, será que a explicação de Jung foi realmente útil ou apenas uma brilhante invenção intelectual? Só recentemente, os fragmentos da prova foram reunidos e acabaram aprofundando o mistério. Por exemplo, há décadas que se sabe que, quando uma pessoa se torna solitária e isolada, como frequentemente ocorre com viúvas e idosos, os riscos de doença e morte aumentam, comparado ao de pessoas que têm ligações sociais fortes. Um casamento feliz o deixa saudável. Em princípio, essa descoberta foi difícil de aceitar, porque pesquisas médicas não viam ligação alguma entre um estado mental e o corpo. Como poderia o coração ou uma célula pré-cancerígena em algum lugar no corpo saber como a pessoa se sente? Foi preciso a descoberta das chamadas moléculas mensageiras para demonstrar que o cérebro traduz cada emoção em um equivalente químico. À medida que as moléculas mensageiras percorrem a corrente sanguínea, circulando através de centenas de bilhões de células, a infelicidade ou felicidade é transmitida ao coração, fígado, intestino e rins. Subitamente, a medicina corpo-mente tinha uma base real, porque nada é mais real que as substâncias químicas. Mas Jung propunha que a infelicidade ou felicidade poderiam ser compartilhadas por grupos inteiros de pessoas. Por que a violência em massa irrompe no Iraque ou em Ruanda? Podemos encontrar explicações em antigas disputas feudais e conflitos sectários? Será que eles estão armazenados na inconsciência coletiva ou as gerações de pais dizem aos filhos que mantenham vivos os rancores? Não adianta nada sacudirmos a cabeça e nos colocarmos contra comportamentos bárbaros e incivilizados. Milhões de soldados civilizados marcharam rumo à morte. Homens que escreviam poesia, tocavam piano, sabiam grego e latim. Depois, a Europa olhou para trás e classificou a matança como insana. Mas as pessoas sãs comandaram e morreram na guerra, e os opositores que protestaram foram presos ou punidos, sendo mandados para a linha de frente como médicos. Em uma ironia trágica que matou muitas pessoas que odiavam a guerra, aquelas que mais queriam evitá-la. O inconsciente tem um objetivo, que é nos manter inconscientes. Às vezes, o conhecimento dá uma espiada mesmo assim. Em uma famosa experiência realizada em Stanford, psicólogos remontaram as condições de uma prisão para tentarem entender como os guardas tratavam os prisioneiros. Os universitários foram divididos em dois grupos, condenados e guardas. Lhes foi dito que poderiam interpretar seus papéis da maneira que quisessem. Os psicólogos esperavam ver mudanças marcantes no comportamento de cada grupo. No entanto, a experiência teve de ser interrompida depois de poucos dias. Os alunos no papel de guardas começaram a maltratar severamente os prisioneiros, chegando ao ponto de humilhá-los e serem acusados de abuso sexual. Essa falha estarrecedora na experiência fez surgir a teoria do cesto de maçãs podres. A antiga forma de pensar dizia aos psicólogos que uma maçã ruim pode forçar um grupo a agir mal. O bom senso diz que o líder da gangue
pode induzir seus seguidores passivos a cometer crimes, trotes de faculdade, vão longe demais porque um pequeno núcleo de maçãs ruins faz pressão sobre os outros. No entanto, a experiência em Stanford contou uma história oposta. Todos os participantes eram bons garotos que estudavam numa mesma prestigiada universidade. O deslize de comportamento não ocorreu porque eram maçãs ruins, mas porque estavam em más condições, que permitiu que forças sombrias emergissem. O que os psicólogos estavam vendo era simplesmente uma incubadora da sombra, e as condições que favorecem o surgimento da violência grupal foram catalogadas. A sombra pode emergir quando há total anonimato, como frequentemente ocorre quando, em vez de indivíduos, as pessoas se tornam rostos na multidão. Essa perda de identidade aumenta se não houver consequências para a má ação. A ausência de lei e ordem amplifica o efeito, assim como ocorre quando se tem permissão para agir além da moralidade normal. Se figuras de autoridade estão presentes para ativamente incitar o mau comportamento, prometendo a ausência de punição, a sombra emerge com uma facilidade ainda maior. Nem precisamos piorar a situação acrescentando a pobreza, o analfabetismo e os antigos laços tribais, mas eles obviamente pioram a situação, assim como qualquer tipo de pensamento de nós versus eles. Quando digo que a sombra pode emergir, quero dizer que pode surgir qualquer tipo de patologia em massa. A experiência da prisão de Stanford veio à tona para explicar os abusos na prisão de Abu Ghraib durante a Guerra do Iraque. Porém, se percebêssemos que os guetos também são exemplos de cestos de maçãs podres, nos quais existem maçãs boas, não recorreríamos à ideia de pensar na subclasse como moralmente inferior ou pior. A destruição do ecossistema é uma forma de violência contra o planeta, embora envolva boas pessoas fazendo coisas ruins, porque tiveram permissão para isso, não têm de encarar nenhuma punição, exceto os danos em longo prazo que todos enfrentamos, os quais podem ser ignorados, negados ou deixados de lado até amanhã. Quando as pessoas despertam do mau comportamento, parecem desnorteadas e confusas. A violência que infligem para um sonho, embora tenham participado ativamente de horrores como a guerra e o genocídio. Portanto, a sombra nos encurrala de duas maneiras. Ela nos mantém inconscientes e depois irrompem como uma força inacreditável a qualquer momento que queira. Você pode dizer, mas o que isso tem a ver comigo? A maioria de nós não participou de uma erupção da sombra como ocorreu em Abu Ghraib. Em vez de empatia pelos soldados que cometeram abuso de poder, buscamos bodes expiatórios para punir, pois é mais fácil conviver com a explicação da maçã podre. No entanto, quando você faz algo inocente, como dirigir seu carro, está despejando mais de 8 kg de dióxido de carbono no ar, um gás que coloca o planeta em perigo. Como sociedade, poderíamos corrigir esse mau comportamento em alguns anos, se nos dispuséssemos a isso. As soluções já existem, desde carros menos poluentes e transportes coletivos, até combustíveis alternativos. Por que não as exploramos inteiramente? Porque permanecer inconsciente é mais fácil. Céticos têm o direito de frisar que tudo isso ainda não prova a existência de um inconsciente coletivo. Onde está a prova de que membros de uma sociedade são invisivelmente ligados, sem palavras nem pressão de amigo que os unam?
Um novo campo da sociologia está estudando o contágio social, um fenômeno profundamente misterioso que poderá modificar tudo o que pensamos sobre o nosso comportamento. Todos temos experiências em relação à moda e tendências passageiras. Do nada, todos parecem fazer algo novo, seja mandando mensagens de texto, ou acessando MySpace, ou Twitter, ou brincando com um novo videogame. As modas passageiras são um comportamento contagiante. Você pega de outras pessoas. No entanto, ninguém sabe como o comportamento se torna viral. O que faz um grupo de pessoas decidir se comportar da mesma forma? Essa se torna uma questão médica crucial se você quer que um grupo pare de fazer algo danoso. Se quer persuadir jovens a não fumar, por exemplo, ou a população em geral para conter a obesidade, o trabalho mais avançado nesse campo veio de dois pesquisadores de Harvard, Nicholas Christakis e James Flower, cujo livro Connected, O Poder das Conexões, foi comentado em recente artigo da revista de domingo do The New York Times. Christakis e Fowler analisaram os dados do maior estudo nacional sobre o coração, que acompanhou 3 gerações de cidadãos em Framingham, Massachusetts, observando o comportamento de mais de 5.000 pessoas, que foram mapeadas segundo 51 ligações sociais com familiares, amigos e colegas de trabalho. A primeira descoberta foi que, quando uma pessoa ganha peso, começa a fumar ou adoece, os familiares mais próximos têm 50% de chance de se comportarem da mesma maneira. Isso reforça o princípio social científico de décadas. O comportamento se dá em grupo. Todos nós já passamos por isso, pela pressão persuasiva de amigos ou observando traços comportamentais que parecem arruinar famílias. O inverso também é verdadeiro. Se você andar como uma turma saudável, é mais provável que adote um comportamento saudável. Não é apenas a saúde que está envolvida. Quase todo o comportamento pode ser contagioso. No alojamento de uma faculdade, se casualmente você divide o quarto com alguém que tenha bons hábitos de estudo e notas altas, é provável que suas notas melhorem por associação. Mas a segunda descoberta de Christakis e Fowler foi muito mais misteriosa. Eles descobriram que as ligações sociais podem pular um elo. Se a pessoa A é obesa e conhece a pessoa B, que não é, um amigo da pessoa B ainda tem 20% de probabilidade de ser obeso. E um amigo daquele amigo tem 10% de probabilidade. Esses 3 níveis de ligação são válidos para todos os tipos de comportamento. Um amigo do amigo pode deixá-lo inclinado ao fumo, à infelicidade ou à solidão. Embora você nunca tenha conhecido esse amigo do amigo, as estatísticas estão aí para provar. As descobertas de Christakis e Fowler sugerem ligações invisíveis que percorrem toda a sociedade. Se a pesquisa deles prevalecer, pense nas implicações. A noção de um inconsciente coletivo foi apresentada há quase um século por Jung. Será que Jung deparou com conexões invisíveis antes que os dados surgissem para respaldá-las? Na verdade, essa é uma pergunta secundária, que deve vir depois da principal. Que tipo de ligações podem existir de forma invisível, sem que as pessoas se falem, observem o comportamento uma da outra ou mesmo saibam da existência do outro? Trata-se de questões complexas. Estou dando apenas uma dica do quão misteriosas elas são. Mas a nova pesquisa sobre o contágio social é empolgante, porque respalda a noção de que, na verdade, há uma mente que coordena não apenas o modo como as pessoas captam os modismos uma das outras, ou decidem imitar-se. Não apenas
a que distância as células cerebrais sabem o que outras células cerebrais estão fazendo. Mais remotos fenômenos, como o dos gêmeos separados por milhares de quilômetros, que subitamente sabem o que está se passando com o outro. Esses conectores invisíveis vêm trazendo o inconsciente coletivo a muitas áreas da vida. O contágio social está se transformando em notícia, porque todos gostamos de confiar em dados, embora a possibilidade de sermos todos integrantes de uma só mente desafie a religião, a filosofia e o significado da própria vida. A sombra, portanto, é um projeto compartilhado. Qualquer um pode ter participação em sua construção. Tudo o que você precisa é a habilidade de permanecer inconsciente. Incontáveis alarmistas acreditam que estão fazendo algo bom. Todo defensor da Mãe Natureza espera ser homenageado e louvado. Tribos que guerreiam com outras tribos acreditam profundamente que precisam lutar para viver. Resistimos à nossa sombra e negamos sua existência pela doutrinação do passado e pela hipnose do condicionamento social. As experiências da infância geram inúmeros lembretes posteriores, como: isso é bom e isso é mal, isso é divino e isso é diabólico. Essa doutrinação é a maneira como todas as sociedades são estruturadas. O que olhamos com negligência é o fato de estarmos criando um self compartilhado ao mesmo tempo. Se as crianças fossem ensinadas a se manter alertas quanto à sua sombra, contando até mesmo seus sentimentos obscuros, perdoando a si mesma por não serem boas o tempo todo, aprendendo a libertar impulsos sombrios por meio de escapes saudáveis, então haveria bem menos danos à sociedade e ao ecossistema. Criadores da sombra. Mesmo que você não tenha prestado a menor atenção a Freud ou Jung, você herdou um indiferente por causa deles. Eles tornam impossível pensar na natureza humana como algo que não seja um profundo mistério. Como a ponta de um iceberg, somente uma pequena fração sua é visível ao mundo físico, sem ser vista e frequentemente ignorada. A alma humana é um lugar de ambiguidade, contradição e paradoxo. E é assim que deve ser, que toda experiência da vida, que é a manifestação da alma, é resultado de contraste. Você não tem experiência na ausência do contraste, luz e sombra, prazer e dor, acima e abaixo, à frente e para trás, quente e frio. Se não houvesse divisões, não haveria manifestação. A consciência seria um campo vasto, árido, como um deserto. Você estaria ciente de tudo, porém de nada em particular. Desse modo, para ter uma manifestação, você precisa de energia opostas. Por isso, inimigos declarados também são aliados ocultos. Osama Bin Laden e George Bush, por exemplo, criaram um ao outro. Na superfície eram inimigos, porém, no fundo, eram aliados. É um princípio genérico. Você precisa de seus inimigos para ser quem você é. Jung teria coragem para ver que cada um de nós precisa de um lado sombrio para ser quem somos. Na verdade, o inconsciente coletivo se trata de como a raça humana evoluiu, passando a cada nova descoberta de forma invisível. Essas são descobertas primordiais a respeito do Self. É um fato básico de antropologia física que o Homo sapiens, uma grande parte do cérebro, o córtex,
é dedicada a funções superiores. O córtex nos permite discernir. Ele dá origem ao amor e à compaixão. A religião nasceu no córtex, junto com nossos conceitos de céu e inferno. Sem o cérebro superior, jamais teríamos desenvolvido a leitura e a escrita, a matemática e a arte. Mas que choque desencavar os restos dos homens de Neandertal e descobrir que aquela espécie não somente tinha córtex enormes, mas apenas ligeiramente maiores que os nossos. No entanto, eles percorreram a Europa caçando imensos animais por 400.000 anos, 2 vezes mais tempo que o Homo sapiens está por aí, usando apenas uma ferramenta, uma lança pesada com uma pedra pontuda amarrada na ponta. Sequer progrediram ao uso de uma lança mais leve que pudessem arremessar. Em vez disso, usavam suas lanças pesadas para atacar suas presas gigantes, tais como mamutes peludos e leões das cavernas, em ataques corpo a corpo, cravando a pedra pontuda no animal. Como resultado, quase todos os esqueletos masculinos de Neandertal apresentavam múltiplas fraturas, mas os animais imensos reagiam, e por quase 500 mil de anos, o cérebro do Neandertal não conseguiu perceber que seria muito mais seguro fazer armas mais leves que pudessem ser arremessadas à distância. Então é isso, amigos. Paramos no segundo parágrafo da página de número 18. Gratidão, namastê e até a próxima.